Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo deste canal, no qual sempre meditamos aos domingos e solenidades sobre a homilia do dia, a liturgia da palavra, para assim meditarmos sobre a palavra de Deus, o que a igreja nos transmite a respeito daquele mistério que está sendo celebrado. E hoje é o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Vamos assim meditar, vamos assim rezar a liturgia de hoje. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos com a Igreja. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Minha irmã, meu irmão, esta é a oração da coleta da missa do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Vamos fazer o seguinte hoje, como são várias as leituras, primeiro com o Evangelho da Procissão de Ramos, depois a primeira leitura que é retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 50, do versículo 4 ao 7, também o Salmo 21, a segunda leitura que é de Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 11, e o Evangelho, a forma mais breve, a fórmula breve, né? Marcos 15, de 1 a 39, são 39 versículos. E tem ainda a mais longa, né? Pode-se rezar também, ou pode-se proclamar a forma mais longa do Evangelho, que é inclusive o capítulo 14 e o 15. Vamos assim fazer uma meditação breve sobre as leituras da palavra, né, da liturgia, os evangelhos e as leituras, para assim meditarmos neste dia da Paixão do Senhor, ou Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Primeiro explicar o seguinte também, por que tem esse nome Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor? Popularmente é só conhecido como Domingo de Ramos, mas é a procissão de Ramos que deve ter esse nome, né? Porque antes da missa, ou no início da missa, se faz uma procissão onde se tem espaço, onde alguns lugares até se faz uma procissão muito longa, outros lugares um pouco mais breve, mas toda celebração tem que ter no início os ramos, se abençoa os ramos, para que assim simbolicamente se recorde daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que a gente escuta no Evangelho logo antes desta procissão. E Paixão do Senhor por quê? Porque lê-se o Evangelho da paixão de Jesus, da entrega de Jesus, cada ano com um Evangelho diferente, porque é de acordo com o ano litúrgico, com o Evangelho do ano. Por exemplo, este ano é o ano B, então lemos Marcos. Ano passado lemos Mateus e ano que vem vamos ler Lucas. E na Sexta-feira Santa é sempre o Evangelho segundo João. Então, nós hoje como que já antecipamos aquilo que vamos celebrar na Sexta-feira Santa. Porque os primeiros cristãos, em tempo de perseguição, eles celebravam a Páscoa sempre aos domingos. Todo domingo era Páscoa, e no tempo da Páscoa, quando se recordava anualmente a ressurreição de Jesus, eles celebravam no domingo, mas também, porque eles viviam às escondidas, celebravam no dia de domingo a Paixão do Senhor no domingo anterior ao domingo da Páscoa. Então, assim, às escondidas, eles liam o Evangelho da Paixão do Senhor. Ficou essa tradição bela na igreja, mesmo depois com a liberdade religiosa, mesmo após séculos, nós, no domingo que antecede a Páscoa do Senhor, lemos assim o Evangelho e tem essa missa da Paixão de Jesus. Já antecipamos como que aquele mistério que vamos celebrar durante o Tríduo Pascal, tá bom? Então, por isso, tem-se esses dois evangelhos nesta liturgia, tá bom? Então, vamos no evangelho que é da procissão, é Marcos 11, de 1 a 10. E assim a gente entende que este evangelho nos coloca diante deste mistério que Jesus realizou diante dos seus discípulos e de todo o povo, quando ele entra em Jerusalém montado num jumentinho.
E o Evangelho nos diz que Jesus, quando se aproximava de Jerusalém, na altura de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, então chamou os discípulos e disse: olha, ide ao povoado que está à frente, e logo ali que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. E se alguém perguntar, vocês explicam: o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Então assim o fazem. Então Jesus, ele monta nesse jumentinho, os discípulos colocaram sobre ele seus mantos e ele vai a Jerusalém. E muitas pessoas também faziam a mesma coisa, colocavam seus mantos agora sobre o chão e até ramos, né, de oliveiras, plantas, para que assim espalhavam assim o que apanhavam pelo caminho, né, ramos que apanhavam pelo caminho, e iam gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana no mais alto dos céus. Jesus assim era aclamado. Interessante notar que ele entra num jumentinho, não num cavalo ou num carro de guerra, como se faziam os imperadores ou como se faziam os generais, aqueles que vinham de suas vitórias ou iam para a guerra. Não, ele entra num jumento para mostrar a sua humildade. E vale recordar também que no capítulo 1 do livro dos Reis, quando Davi está já no seu fim de vida, ele pede que Salomão faça isso, que os sacerdotes preparem Salomão para entrar montado na jumenta, digamos assim, na mula do rei, para que Salomão seja acolhido. Ele vai ser ungido e volta acolhido. Então tem essa ligação também com o descendente de Davi que entra em Jerusalém montado num jumentinho. Se Salomão entra na mula do rei, Jesus entra num jumentinho para dizer que é um rei pacífico. Ele vem trazer na cidade da paz a paz, a humildade, o serviço. Ele veio para servir. Pois bem, este é o Evangelho e que nós aclamamos, lemos e saímos aclamando Jesus, porque é como que nós aceitamos em nossa vida, em nossa existência, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Nós acolhemos quando nós vamos com os ramos cantando bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, né? É para dizermos que nós acolhemos a salvação de Jesus Cristo. E devemos notar o seguinte: essas mesmas pessoas que no passado acolheram Jesus foram as mesmas também que mais à frente, como a gente escutará no Evangelho da Missa, disseram diante do julgamento de Jesus: crucifica-o, crucifica-o. Agora nós vamos ser essas pessoas que também acolhemos Jesus, bendito que vem em nome do Senhor, e depois vamos maltratá-lo, vamos crucificá-lo? Devemos sempre nos questionar, para aprendermos que nós devemos, ao contrário, sermos os servos sofredores, sermos os servos do servo sofredor. Jesus é o servo sofredor. E nós, no nosso dia a dia, é preferível sofrer, sim, sermos servos sofredores, do que fazer alguém padecer como padeceu o nosso Senhor. Vamos agora para a primeira leitura da missa, que aí sim já é na liturgia da Santa Missa. A procissão de ramos é como que o ato penitencial. É tanto que não se canta mais o ato penitencial quando se há a procissão. Tem-se a procissão, abençoa-se os ramos, vai-se em procissão e chega na igreja, então já se vai para a oração que nós rezamos no início, a oração da coleta. Não tem o ato penitencial, porque uma caminhada é um ato penitencial na liturgia da igreja. Então, a primeira leitura é retirada do terceiro cântico de Isaías. O primeiro cântico, salvo engano, vamos ver aqui amanhã, na segunda-feira, vai ser lido uma parte do primeiro cântico, que está no número 49, capítulo 49 do livro de Isaías. Na terça-feira vai ser dito o segundo cântico, que é do capítulo 50. E agora, então, na verdade, na terça-feira vai ser o capítulo 49 também, porque uma parte, o 42 é o primeiro cântico, aí o 49 é o segundo e o 50 é o terceiro. Então, nós estamos no terceiro cântico do servo sofredor. Então, Jesus é este que é aquele que obedece o Pai, como a leitura vai nos dizer: olha, o Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa batida.
Ele é aquele que assume as nossas fadigas, como ele mesmo diz. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus é aquele que consola. Ele é o consolador. Em vez de maltratar, em vez de dizer palavras duras, em vez de nos julgar, Jesus simplesmente nos consola. Ele é o consolador. Então, para o cântico de Isaías, o servo sofredor é aquele que escuta e consola. E diz assim, olha, ele me desperta, Deus desperta, né? Para o servo, então, Deus desperta a cada manhã e me excita o ouvido. Ou seja, ele ouve a palavra do Pai. Jesus é aquele que ouve a palavra de Deus. E diz, abriu meus ouvidos e não lhe resisti, nem voltei atrás. Jesus é aquele que tomou a decisão de fazer tudo o que o Pai tinha para ele. E assim deve ser o cristão. O cristão deve ser aquele que tem em sua existência, em sua vida, a firme decisão de não voltar atrás diante do seguimento de Jesus. Às vezes nós podemos mudar a forma como seguimos Jesus, o estilo de vida, o grupo, o que quer se fazer, mas sobre seguir Jesus ninguém deve voltar atrás. É fazer sempre a vontade do Pai. E vamos seguindo assim a leitura que nos diz, olha, ofereci as costas para me baterem, as faces para arrancarem a barba. Foi o que aconteceu com Jesus na crucifixão após o julgamento. Bateram em Jesus. Então o servo é aquele que se entrega, ele se coloca à disposição até de sofrer, para assim se colocar no caminho de vontade do Pai e salvar os seus irmãos, salvar a humanidade. E aí ele confia quando diz assim, ó, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Jesus confia no Pai, Jesus confia em Deus. Devemos nós também confiar como Jesus confiou, porque ele que confiou, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou. Então nós temos os nossos padecimentos, mas nós também ressuscitaremos. O Salmo 22 é o salmo que Jesus reza na cruz, quando diz, meu Deus, por que me abandonastes? Sim, Jesus diz esse salmo. Por mais que num versículo só fale que ele só disse isso, meu Deus, por que me abandonastes? Quando se diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, mas na verdade é o salmo inteiro, porque ele viveu inclusive o salmo inteiro. O salmo diz, ri de mim todos aqueles que me veem. Jesus foi rido, foi humilhado na cruz. Torcem os lábios, sacodem a cabeça. E ainda, olha o que o salmo diz, o Senhor, né, como eu vou colocar aqui os versículos do salmo, o Senhor se confiou, ele o liberte e agora o salve, se é verdade que o ama. Fizeram isso com Jesus, né? Cães numerosos me rodearam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Foi assim que aconteceu na crucifixão de Jesus. Os judeus e os romanos, eles fizeram isso com nosso Senhor, humilharam nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Este salmo é a paixão de Jesus. Os evangelistas, eles sabiam muito bem que aquele salmo era adequado para a paixão de Jesus, ou a paixão de Jesus como que se adequou àquela palavra do salmo. Eles repartem entre si as minhas vestes. Aconteceu isso com Jesus. Os romanos partiram as vestes entre si, né? E agora, Jesus é este que, mesmo sofrendo, diz, dai Deus, né? Vós que temeis o Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendente de Jacó, respeitai-o, toda a raça de Israel. Ele confia no Senhor. O meu Deus, me abandonaste, não é um lamento, mas é um salmo que expressa que, apesar da fraqueza daquela vítima, daquele ser humano que ali é vítima dessas atrocidades, se confia nos braços do Pai. Por isso que Jesus confiou, meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele diz, faça-se em mim a tua palavra. Ele confia em Deus, ele entrega seu espírito ao Pai. E olha, um resumo disso é a segunda leitura, retirada assim da carta de São Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, versículo do 6 ao 11, quando diz assim, olha, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez igual a Deus, uma usurpação, não fez do seu ser igual a Deus, né, uma usurpação, ele não usurpou a sua igualdade com Deus, a sua divindade, mas esvaziou-se
a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Veja que Jesus, sendo Deus com o Pai e o Espírito Santo, humilhou-se. Interessante que aqui é uma catequese, interessante de notar, muita gente diz que Jesus não era Deus. Até tem muitas religiões, umas seitas que se dizem, né, testemunhas, e aí eles dizem que Jesus não é Deus. Mas veja, esvaziou-se da sua condição igual a Deus, do seu ser igual a Deus. Ele não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, dizer eu sou um Deus potente, não. Ele esvaziou-se, ele veio morar no meio de nós. E aí, olha, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja o Cântico das Primeiras Comunidades, Filipenses 2, de 6 a 11, o que diz. Ele esvaziou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome... Antes se dizia Adonai, ou no máximo se dizia Adonai, mas o nome de Deus era indizível. Não se podia falar o nome Yahvé, né? Javé, mas era um nome indizível, então eles chamavam Senhor, Adonai, Altíssimo. E agora Deus dá ao seu Filho Jesus Cristo um nome maior do que todo nome. Senhor, por isso que nós chamamos Senhor. Então, como diz o apóstolo, é assim... Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e abaixo da terra, nos abismos. Ou seja, em toda a existência, em todo lugar, o nome de Jesus seja glorificado. Toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim nós vemos neste trecho da carta aos Filipenses, um resumo da vida, morte, paixão, ressurreição de Jesus. Da sua humilhação, do seu esvaziamento e, na sua morte, a glorificação. Agora, ele ressuscitado é o glorificado. Então, nós vemos a glória de Deus acontecer em sua humilhação, morte de cruz, né? Aqui, morte de cruz, e agora ele ressuscitado. É ressuscitado, o nome de Jesus seja glorificado. O Evangelho da Paixão de Jesus é muito longo, não vamos ler aqui, mas vamos passando trecho por trecho, quando se diz que Jesus foi logo levado ao Sinédrio, reuniram-se para tomar uma decisão sobre ele, né, para ver o que iam fazer, e assim começaram a interrogar, né, Jesus, e depois levaram até Pilatos. E Pilatos perguntou, tu és o rei dos judeus? Porque os judeus estavam acusando Jesus de se tornar rei dos judeus. E aí Jesus responde, tu o dizes. Então os sumos sacerdotes, né, acusaram Jesus e levaram a Pilatos novamente, e Pilatos então pergunta, nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu nada. Calado estava, calado ficou. Né? Ele não respondia nada. Então Pilatos o que fez? Tinha uma tradição de na Páscoa soltar um prisioneiro judeu, como que uma cortesia do prefeito, né, de Pilatos para o povo que ele dominava. Era um prisioneiro do povo. Então, ele fez simplesmente o povo escolher entre Barrabás e Jesus. E o povo escolheu a liberdade de Barrabás, que era um criminoso. Né? Então, eles assim o fizeram. E Jesus, então, que estava lá diante de Pilatos, Pilatos pergunta ao povo, o que é que vocês querem que eu faça como o rei dos judeus? Né? Já deu esse título irônico para com Jesus. E o povo respondeu, crucificam. Pilatos novamente pergunta e o povo diz, crucificam. Então, aquele povo que antes o acolheu no momento da procissão de Ramos, né, que a gente meditou o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, o povo que dizia Hosana, filho de Davi, agora também diz crucificam, crucificam. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com as ideias das massas ou com as manipulações daqueles que dominam as massas, dominam as pessoas, porque é fácil convencer as pessoas, é fácil convencer a maioria da população que não tem a certeza daquilo que se crê. Simplesmente é dominada e muda de um lado para outro, é convencida, é comprada. E assim nós vemos então este julgamento acontecendo com Jesus. Foi condenado à morte. E aí é o que se diz no versículo 15, quando diz, Pilatos, querendo satisfazer a multidão, veja só, ele se preocupa com a opinião pública, tem muita gente que se preocupa com isso, soltou Barrabás
mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pronto, deu a sentença. Jesus assim é levado para ser crucificado. E ainda sofre antes de ser levado, porque ele vai para dentro do palácio, vestiram ele com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Bateram em Jesus, cuspiram nele, faziam veneração com escárnio, e assim foram levar para crucificar. Ainda sabendo que Jesus já não aguentando mais carregar a própria cruz, porque estava muito machucado, ferido, sem forças, pegaram então um certo um Simão de Cirene, o pai de Alexandre e Rufo, Aqui o Evangelho então cita esses nomes, porque com certeza era de alguém que ficou importante na comunidade quando o autor cita esses nomes, porque é de alguém de referência. Então pegaram este Simão e fizeram carregar a cruz de Jesus até o lugar chamado Gólgota, o Calvário. E assim crucificaram Jesus, ofereceram até misturado com mirra o vinagre, Jesus não tomou. Então repartiram as vestes, como lá disse o Salmo, repartiram as vestes entre si, e a crucifixão, que começou por volta das 9 horas da manhã, fizeram a inscrição, o rei dos judeus, colocaram em cima da cruz lá, a gente lê só a sigla aqui em português, INRI, Jesus Nazarenos Rex Iuderos, ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. E assim colocaram um ladrão à direita e outro à esquerda, dois criminosos, e Jesus foi crucificado no meio de criminosos, porque inclusive a morte de cruz era para criminosos. Jesus assim foi colocado no meio dos criminosos, porque ele foi condenado como um criminoso para aquele Estado judeu, aquele modo lá de vida, naquele tempo. E os romanos crucificavam seus inimigos, os ladrões, os malfeitores. Jesus foi colocado no meio de malfeitores. E começaram a insultar Jesus, como diziam assim: olha, tu destróis o templo e reconstróis em 3 dias, você não disse isso? Pois salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E começaram a dizer outras coisas, outras atrocidades contra Jesus. Mas então, por volta das 3 da tarde, olha, a crucifixão começou 9 da manhã, e às 3 da tarde, portanto umas 6 horas depois, Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Assim, rezando o Salmo 22, o Salmo das dores, o Salmo que reconhece então aquele servo que sofreria no lugar de todos. Então Jesus é aquele que se entregou por nós. E assim Jesus dá um forte grito e morre. Então Jesus é o que deu a vida por nós. E olha que no final do evangelho desta missa, quando o oficial do exército simplesmente diz, quando veio Jesus morrer: na verdade, este homem era filho de Deus. Então Jesus é reconhecido por um pagão como um filho de Deus, por um romano. Assim, meu irmão e minha irmã, este é o mistério que celebramos na liturgia da palavra deste domingo de Ramos. Jesus se entregou por nós. Jesus entrou no seu mistério pascal para nos dar a vida nova. E nós queremos ter uma vida nova com Jesus Cristo? Nós queremos caminhar com nosso Senhor? Nós queremos, assim, viver a fé de nosso Senhor, ou em Cristo, com Cristo e por Cristo? E se por acaso formos perseguidos, e se por acaso nós sofremos de nossas doenças, padecimentos, querermos mesmo assim perseverar na fé? Somos chamados à perseverança. Jesus não se desvirtuou. Jesus não fugiu de abraçar o sofrimento por causa de seu Pai Deus, por nós, para a nossa salvação. Nós devemos também ser perseverantes. O mundo hoje nos apresenta prazeres, alegrias momentâneas e até nos pede para fugirmos da dor. Certo, nós devemos fugir das doenças, nós devemos cuidar para que não fiquemos doentes, nós temos que cuidar para que o bem-estar social, vamos dizer assim, aconteça, ótimo, mas cuidemos contra o hedonismo, contra o prazer desenfreado, porque hoje em dia as pessoas negam os prazeres, mas fazem de tudo para ter dinheiro, matam, roubam, se sacrificam
para ter e conquistar os seus bens, fazem sacrifícios extremos para conseguir a beleza, conseguir os bens materiais, mas quando se trata da fé, renegam, acham difíceis as práticas de fé, as práticas de amor, a caridade. É uma incoerência esse tipo de pensamento. Sejamos nós coerentes com Cristo, para que mesmo no alto da cruz, se assim padecermos, ou seja, em nosso sofrimento, em nossa entrega a Cristo, sejamos um dia glorificados, porque aquele que perseverar na fé também encontrará a vida eterna, pois não morrerá jamais aquele que crê. Obrigado, minha irmã, meu irmão, por ter estado aqui até este momento. Te convido a se inscrever neste canal, você que ainda não é inscrito, a comentar, deixar o seu comentário, a dar o seu like e compartilhar com outras pessoas também este conteúdo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada Semana Santa, com jejum, com oração e com muita caridade. Até o nosso próximo encontro. Até mais.